Bom, a própria longevidade do festival penso que é uma vitória, porque foi um festival que nasceu numa estrutura muito pequena e feito por um grupo de 3 amigos, conseguiu consolidar, passados 15 anos, uma equipa base que funciona durante todo o ano, que faz não apenas o Indie Lisboa, mas faz também outros projetos relacionados com a programação de cinema. E sobretudo eu acho que criou uma marca, um modelo, uma identidade de um festival que em Portugal fazia falta, e penso que, apesar dos últimos 15 anos terem trazido novos e bons festivais ao país, continua a ser muito singular. Pronto, acho que aquilo que o Indie faz é um bocadinho diferente, não digo melhor nem pior, mas diferente do que outros eventos nesta área. É um festival transversal em termos de públicos, portanto é um festival que mostra ficção, documentário, longa-metragem e curta-metragem exatamente numa igualdade completa entre géneros e formatos e durações, e que procura também conciliar simultaneamente uma lógica de um espírito de descoberta de novos autores e de novas vozes do cinema, com realizadores mais veteranos, mais consagrados, mas que sofrem de um déficit de visibilidade na distribuição regular portuguesa. Foi assim que o festival nasceu, portanto, com essa dupla ambição, mostrar o cabo novo e recuperar autores que, já não sendo tão novos, continuavam ainda a ser pouco vistos por cá, e ao final de 15 anos temos um património de autores já muito vasto, ou seja, o Indie deste ano, por ser a 15ª edição, fizemos um jogo internamente, tentar perceber quem é que tinha estado há 15 anos na primeira edição, que agora estava novamente connosco. E a verdade é que reencontramos muitos autores, a começar por exemplo pela Lucrécia Martel, que este ano é homenageada na secção Herói Independente e que tinha estado há 15 anos em competição com a sua, na altura, segunda longa-metragem. É o caso do Sérgio Treffaut, que foi o prémio do melhor filme da competição nacional em 2004 e que tem este ano honras de sessão de encerramento com o seu novo filme, e 3 ou 4 outros autores que regressam: Filipe Melo, Eugênio Green, Teresa Vilaverde. Pronto, pelo meio, alguns autores que têm regressado ciclicamente ao Indie, não estão nesta edição por razões meramente conjunturais, não têm filmes novos para mostrar, mas certamente farão parte das próximas edições. Portanto, há aqui uma lógica de a família Indie Lisboa vai-se alargando todos os anos, e gostamos desta ideia de poder retornar a alguns autores a quem nos mantemos mais ou menos fiéis. Obviamente os filmes têm que valer essa fidelidade, mas encontrar sempre um equilíbrio entre aquilo que já mostramos, autores que já mostramos, com a ideia de que em cada ano tem que haver um leque de novos autores que farão parte ou que nos irão acompanhar nos próximos 10 e 15 anos. Eu acho que este ano temos autores muito fortes dentro da competição internacional, por exemplo, e nacional, que estou convencido que continuaremos a acompanhar e que serão autores importantes do ponto de vista nacional e internacional. Bom, a secção Herói Independente tem sido sempre feita com uma preocupação de fazer pequenos balanços de obras que podem ou não estar completamente descobertas entre nós, mas cujo tempo, digamos assim, se encarregou de consagrar. Ou seja, temos este ano, na verdade, 2 heróis independentes. A Lucrécia Martel é uma das 2 homenageadas, e gostamos também que, quando há mais do que um herói independente, que haja uma lógica de complementaridade. E, portanto, escolhemos uma cineasta argentina, portanto, uma mulher cineasta. O Indie tem também uma questão particularmente atenta às questões também de género dentro da programação do festival, esta ideia de termos um conjunto de mulheres cineastas em todas as secções do festival, incluindo na secção Herói Independente. Temos feito retrospectivas de cineastas no passado, e a Lucrécia Martel é eventualmente uma das mais importantes cineastas contemporâneas. E agora é uma cineasta com 50 anos, com 4 longas-metragens, portanto é um percurso que ainda está muito longe, digamos assim, de terminado, e achamos graça combiná-la com um cineasta que é o Jacques Rosier, que é um jovem cineasta de 91 anos, que continua ainda em atividade, mas o trabalho se iniciou em 1955. O primeiro filme do Jacques Rosier faz parte do movimento inaugural da Nouvelle Vague. E, portanto, um francês dos anos 50, quase, digamos assim, arqueológico, que ainda continua a fazer filmes. Os seus filmes mais recentes ele neste momento tem um filme em preparação, e uma cineasta que teve uma carreira iniciada em meados dos anos 90, finais dos anos 90, e cuja obra é já, obviamente, motivo de admiração internacional. O pretexto que encontramos em relação à Lucrécia Martel foi o facto de ela ter um filme novo, que foi
aclamado internacionalmente em 2017 como um dos melhores filmes do ano, fez parte das listas de melhores filmes do ano de muitas das melhores publicações de cinema e curiosamente é uma coprodução com Portugal, portanto é um filme que tem direção de fotografia do Rui Poças, o filme chama-se Zama e é uma coprodução com a Som e a Fúria. O filme vai estrear em Portugal dentro de 2 semanas, mas quisemos então aproveitar esta coincidência para fazer um balanço, ou seja, é possível que muitos dos atuais espectadores vindo de Lisboa não tenham estado em 2004, não tenham visto o Larina Santa, não tenham visto o La Ciénaga e, portanto, vale a pena então fazer aqui como é que se diz, um update do trabalho da Lucrécia Martel, na presença dela e com uma masterclass que vai ter lugar durante o festival em que ela falará um bocadinho do seu cinema, das suas inspirações e dos seus métodos. Aliás, a Lucrécia Martel vai estar nessa masterclass com uma cineasta portuguesa com quem tem mantido uma relação de amizade, que é Cláudia Varejão, e que irá ser a guia desta conversa. Pronto. Há também, na secção Director's Cut, um documentário intitulado Anos Luz, que é um documentário sobre a rodagem do Zama. E, portanto, há aqui uma lógica que trabalha no sentido de descoberta e de aprofundamento do conhecimento da obra da Lucrécia Martel. Não apenas nos seus filmes, mas também nestes momentos que complementam, de certa maneira, a retrospectiva. Bom, eu sei que todos os anos dizemos isto, mas a verdade é que acreditamos que este ano temos, de facto, uma competição nacional muito forte. A nível de longas-metragens, eu penso que ela é talvez aquela em que a nivelação por alto se fez por muito alto e temos 5 longas-metragens na competição nacional, que são filmes, alguns deles já com reconhecimento internacional muito forte. 3 dos filmes vêm do Fórum de Berlim deste ano, há 2 meses. Há um quarto que vai ter estreia internacional e mundial no Indie Lisboa e um quinto ainda que é um filme que já tinha tido estreia internacional e que recuperamos também para o festival. Portanto, há aqui um leque de longas-metragens que vai certamente constar, entre este leque de 5 filmes, estarão alguns dos melhores filmes portugueses do ano, então estamos seguros disto. Depois, na curta-metragem, o panorama é muito, como sempre, muito mais aberto a novíssimos autores, portanto, na longa isso acontece com a obra do Paulo Carneiro, autor do filme Bosto Frio, que se estreia na realização com este filme e que está já na competição nacional do Indie. Nas curtas o cenário é muito mais plural em termos de gerações e cruzamento entre autores já mais consagrados da curta, como é o caso, por exemplo, do João Salavisa, com jovens autores estreantes. Pronto. E a verdade é que a competição nacional do festival, este ano, sendo, digamos assim, ela própria já um dos principais motivos de interesse do festival, encontra depois, em termos de programação portuguesa, eco em várias outras secções, ou seja, há filmes muito fortes, há 2 filmes portugueses do Director's Cut, que é impossível passar ao lado deles, já que são 2 documentários, um da Teresa Oliveira sobre o Tonino de Bernardi e outro do Pedro Lino sobre um cineasta português dos anos 20, português, enfim, foi aportuguesado, que é o Rino Lupo, cineasta de origem italiana, francesa, que fez um percurso pelo cinema mudo português e trabalhou, foi um dos pioneiros do cinema de longa-metragem em Portugal e ele dá-vos um retrato, uma investigação histórica muito importante sobre este cineasta que fez carreira em Portugal e não só, mas que passou por Portugal e deixou uma marca profunda no cinema mudo português. Mas temos também filmes portugueses nas sessões especiais, por exemplo, o filme da Graça Castanheira sobre o escultor cotileiro, o filme A Pedra Não Espera, como temos um filme do Nicolas Ullmann sobre a presença de refugiados em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, fugidos ao nazismo. Temos o filme do Sérgio Treffaut, Raiva, no encerramento do festival, e temos, por exemplo, 2 documentários musicais no Indie Music. Pronto. Isto sem escutar o número total de filmes portugueses que ascende este ano a mais de 45 obras, no conjunto de toda a programação do festival. Portanto, a programação portuguesa foi sempre uma componente fortíssima do festival. Eu acho que na primeira edição ela foi eventualmente menos expressiva, o festival também tinha outra dimensão, mas também estamos a falar de um ano, 2004, em que a produção portuguesa não tinha atingido ainda um patamar quantitativo até tão forte. Vivemos este ano, 2018, felizmente um ano de vacas gordas em relação ao cinema português e a programação do Indie espalha não só essa riqueza qualitativa, mas também o próprio número de produção, quantitativamente é um ano muito forte. Depois de alguns anos mais conturbados em termos de produção, essa produção parece ter estabilizado em termos quantitativos e em termos qualitativos em níveis muito simpáticos. Sim.
O Indie Júnior é o mais pequeno, digamos assim, é um festival dentro do festival. Nós trabalhamos sempre o Indie Júnior como se fosse não apenas uma secção do festival, que é, mas também um festival à parte, mas integrado dentro do Festival Indie Lisboa. Porquê? Porque ele tem uma imagem própria, tem uma programação que é feita por um comitê de seleção que é também ele diferente das equipas que trabalham as outras seleções do festival. E tem dinâmicas muito fortes, quer a nível das sessões escolares, quer a nível das sessões famílias, já que o festival atrai um público diferente do Indie Lisboa normal, digamos assim. É um público que vai dos 3 aos 15, 16 anos e que tem uma oferta não só de programação, em termos de cinema em sala, mas também em termos de atividades paralelas muito expressiva. Ou seja, são oficinas sobre cinema, este ano temos uma atividade paralela que é um bailarico que tentará levar os espectadores da sala de cinema para uma espécie de sessão dançante em que pais e filhos poderão descontrair depois de uma sessão Indie Júnior. Temos também 2 momentos que eu acho que podem ser também considerados momentos especiais dentro da programação, já que há um filme-concerto no qual convidámos 2 bateristas portugueses para musicar ao vivo 2 curtas-metragens do cinema clássico americano e russo. É difícil, quer dizer, o Indie Júnior em si próprio já se poderia completamente autonomizar do festival e ele, na verdade, é responsável por uma fatia muito importante das atividades, das sessões e também do público geral do festival. É um festival que é trabalhado num ritmo diferenciado, mas, digamos assim, com o mesmo tipo de exigência que usamos no Indie Lisboa, ou seja, quer a nível de programação, quer a nível da oferta de ações paralelas, pensamos sempre no Indie Júnior como um festival que tenta mostrar o que há de novo no cinema infantil e juvenil, que ainda não foi mostrado e que pode enriquecer a vida das pessoas que o vão ver. Bom, do Indie Júnior já falei um pouco, não é? No Indie Lisboa eu acho que é muito importante dizer que há um programa paralelo de conferências que acompanha todo o festival e que mantém uma relação direta com a programação. Chama-se Lisbon Talks, este ano vai ter aqui lugar, sobretudo na sala do Palácio das Alveias, dentro da biblioteca. Há uma sala reservada para conversas que vão acontecer em ritmo quase diário, para discutir questões ligadas à estética, à técnica, à produção, ao financiamento do cinema. Portanto, há, por exemplo, uma lição de cinema em que vamos fazer uma análise fílmica, quase cena a cena, de um filme chamado Le Monde Vivant, que fez parte da primeira edição do Indie Lisboa. Aliás, é o filme que ganha o prémio de melhor longa-metragem do Indie Lisboa 2004 e que revisitamos, em ano de aniversário, mais ou menos, revisitamos agora sob o formato de masterclass, lição de cinema, em que vamos analisar este filme. Temos também uma das talks sobre a questão da forte representação política este ano no festival, com filmes que dialogam diretamente com a realidade política. Temos vários filmes que têm a preocupação, digamos assim, de questionar, interpelar o mundo em que vivemos. Há concretamente um filme fortíssimo sobre todo o processo eleitoral no Brasil, pós-eleitoral no Brasil, que levou ao impeachment do governo de Dilma Rousseff, e é um filme inquérito extraordinário. E portanto, a autora desse filme, a cineasta desse filme, vai marcar presença também nesta conversa para, precisamente, indagar ou questionar os limites do cinema político ou do cinema e da representação da política no cinema. Pronto, esta é a programação, digamos assim, mais séria, paralela. Depois há uma programação mais convivial, mais informal, que acontece também todos os dias, que é o Indie by Night, e cujo objetivo é juntar o público, a equipa do festival e os convidados em espaços notívagos e dar-lhes a conhecer também uma programação musical que às vezes, sempre que possível, está também diretamente relacionada com a programação dessa secção que é o Indie Music. E por isso este ano há várias festas inspiradas diretamente por temáticas musicais que estão refletidas no Indie by Night, no Indie Music, perdão, como é, por exemplo, uma festa sobre hip-hop português, uma festa sobre o percussionista Milford Graves. Portanto, há um conjunto de... Todos os dias há uma festa, essa festa pode e deve ter, sempre que conseguimos criar esse link, uma relação com qualquer coisa que acontece na sala de cinema também. Bom, grande questão. Bom, o que eu ouço dizer, a distribuição cinematográfica alternativa, ou seja,
a exibição que trabalha sobretudo filmes não mainstream, não é? Filmes que tentam conjugar esta intenção, este objetivo de mostrar cinema autoral, independente. Cada vez eu acho que ela é mais difícil em sala. Os distribuidores independentes queixam-se, e os exibidores independentes queixam-se muito de facto da dificuldade que é manter salas com programação regular dedicadas a um cinema claramente ou não ostensivamente comercial. Pronto. Nos festivais a realidade é um bocadinho diferente, felizmente, para os festivais têm tido um público fiel que tem conseguido manter e fazer crescer, mas eu penso que há desafios enormes. Pronto, muitos dos desafios feitos aos festivais não são exatamente os desafios que se colocam à distribuição independente, tem a ver com questões. Passámos por uma crise económica, não é? Que parece mais ou menos findada, mas houve 2, 3 anos em que o Indie, como outros festivais em Portugal, penso eu, também refletiram o estado anímico do país. Pronto. Este ano esperamos que a crise que se tenha virado a página, não é, da crise, e eu acho que o cinema, inclusive a exibição e a distribuição, podem, digamos assim, revigorar-se, pelo menos em termos da produção portuguesa, e para responder também à sua pergunta diretamente, eu acho que o cinema português atravessa um período de excelência e de otimismo muito grande. A programação portuguesa do Indie Lisboa deste ano, eu acho que é um reflexo de um tempo em que se ultrapassaram dificuldades enormes e que ele saiu vivo e não só está vivo como se recomenda. Eu acho que vamos ter este ano, de facto, um dos melhores anos da produção de cinema português nos últimos tempos. Parece que não é só nacionalmente, é também internacionalmente, há motivos para acreditar que este ano vai ter ótimos motivos de congratulação para o cinema português. À data que estamos a falar, o Festival de Cannes acaba de anunciar a sua programação. Tem na sua programação 2 curtas-metragens, tem pelo menos 2 longas-metragens. Uma dessas curtas faz parte também da programação do Indie Lisboa, portanto vamos mostrar, antes ainda de Cannes, uma curta-metragem de um jovem autor que está a finalizar o curso de cinema no Conservatório e que é já um autor que vai ter um filme em competição em Cannes e em Lisboa, no Indie Lisboa, e portanto só tenho motivos para estar otimista. Obrigada, Nuno. Obrigado. Festival. Obrigado.